Você já se viu preso em um ciclo de dor e frustração ao lidar com alguém que parece sempre distorcer a realidade? Alguém que manipula sentimentos e faz você se questionar sobre suas próprias ações? Essa sensação de impotência diante de pessoas que parecem nunca assumir seus erros é extremamente desgastante. Muitas vezes, essas pessoas se apresentam como vítimas, mas na realidade estão controlando tudo ao seu redor. Elas têm uma habilidade quase sobrenatural de fazer você se sentir culpado, mesmo quando você sabe que não fez nada de errado. E quando finalmente decide reagir, acabam jogando ainda mais culpa sobre os seus ombros. Você se identifica com isso? Escreva nos comentários. Mas existe algo que pode ser ainda pior, pois pode ser alguém próximo, como um familiar, um colega de trabalho ou até mesmo um amigo que aos poucos vai sugando sua energia e drenando a sua paz. E a sensação é como a de estar preso em uma teia invisível, onde cada tentativa de sair piora ainda mais as coisas. E aí você se pergunta, por que eu? Por que essa pessoa parece ter tanto poder sobre minhas emoções? O mais difícil é que muitas vezes esses manipuladores se escondem atrás de uma máscara de bondade e também de gentileza, enganando até as pessoas ao seu redor. Você sente que ninguém entende o que você está passando, como se estivesse lutando uma batalha silenciosa e solitária. Mas a verdade é que você não está sozinho nessa. Existem muitas pessoas enfrentando exatamente o mesmo dilema, e é por isso que estamos aqui hoje. Não para julgar ou apontar os dedos, mas para buscar uma saída, um caminho de libertação e justiça que traga de volta a sua paz e a serenidade e sua dignidade. Hoje vamos abordar um tema poderoso: como lidar espiritualmente com pessoas manipuladoras e narcisistas. Compartilharemos orientações baseadas na palavra de Deus, que nos mostra que nem sempre precisamos enfrentar essas batalhas com nossas próprias forças. É melhor utilizar uma estratégia espiritual milenar, muito poderosa, pois existe uma maneira adequada de entregar uma situação nas mãos de Deus, e você precisa saber exatamente como fazer isso. Vamos refletir juntos e buscar apoio na fé, pois esta ação pode quebrar essa corrente emocional e espiritual. O objetivo aqui é restaurar sua paz de que a justiça divina nunca falha. Fique comigo até o final desse vídeo, pois você descobrirá como orações poderosas podem transformar situações aparentemente impossíveis, trazendo luz onde há escuridão e esperança onde parece não haver saída. E se você acredita, escreva nos comentários: se Deus é por nós, quem será contra nós? E agora, sem perda de tempo, vamos lá. Na primeira parte, refletiremos sobre o impacto emocional que pessoas manipuladoras e narcisistas podem ter em nossas vidas. Vimos que é difícil lidar com situações assim e que muitas vezes nos sentimos presos, desgastados e até mesmo culpados, mesmo quando estamos certos. Mas é importante lembrar que não estamos sozinhos nessa luta. Existe uma maneira de enfrentar esses desafios espirituais e é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Quando nos deparamos com essas situações, nossa primeira reação muitas vezes é agir com as próprias forças. Queremos confrontar e provar que estamos certos e, de alguma forma, mudar o comportamento da outra pessoa. Mas precisamos entender que algumas batalhas não são apenas emocionais ou psicológicas, mas também espirituais. A Bíblia nos orienta a não lutar com nossas próprias forças quando estamos diante de forças opressoras. Em Efésios 6, no verso 2, está escrito: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo e das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso significa que algumas situações não podem ser resolvidas apenas com argumentos ou confrontos diretos. Precisamos, antes de tudo, recorrer a Deus, buscando sabedoria e discernimento para agir de maneira justa e também firme. O inimigo se aproveita da fraqueza emocional para nos desestruturar, usando pessoas para causar dor, confusão e até nos afastar de Deus. Por isso, é fundamental manter uma postura de oração de forma constante, buscando força espiritual e proteção divina contra qualquer ataque. O próprio Jesus nos deu um exemplo poderoso de como lidar com ataques e manipulação. Durante seu ministério, ele foi alvo de muitas armadilhas e falsas acusações, mas sempre respondeu com sabedoria e serenidade. Quando foi interrogado e injustamente acusado, ele não perdeu sua paz, mas entregou tudo nas mãos do Pai. E essa é a chave para lidarmos com pessoas manipuladoras e narcisistas: entregar para Deus, confiar na sua justiça e buscar sua proteção. Quando conhecemos que Deus luta por nós, não carregamos o prejuízo sozinho. Assim como Davi enfrentou gigantes com fé e coragem, precisamos de revestimento da armadura espiritual e declarar que o Senhor é o nosso refúgio. Mas agora, eu quero que você declare uma verdade nos comentários. Você vai escrever a seguinte frase: Deus luta por mim e nenhuma arma contra a minha fé prosperará. Não deixe de escrever essa frase. Quando você declara isso em fé,
algo poderoso acontece. Sua alma se fortalece e você afirma que o inimigo não terá poder sobre sua vida emocional e espiritual. E por fim, agora entraremos na parte de libertação e fortalecimento espiritual. É importante dar um próximo passo para vencermos as situações de manipulação e narcisismo. Deus nos ensina que a oração é uma arma poderosa, quebra as cadeias e restaura vidas. E é por isso que agora vamos aprender 3 orações poderosas e específicas para lidar com a manipulação narcisista. Essas orações não são apenas palavras, mas ferramentas espirituais para expor a verdade, corrigindo comportamentos e restaurando aquilo que foi perdido. Prepare-se para fortalecer sua vida espiritual com estas 3 orações poderosas. A primeira é a oração do juízo, para expor a verdade. Quando lidamos com pessoas manipuladoras, é comum nos sentirmos confusos e injustiçados. A primeira oração busca trazer à tona a verdade, desfazendo mentiras e manipulações. Agora vamos orar juntos. Senhor Deus, que a tua justiça prevaleça em minha vida, que toda mentira e manipulação venha à luz, e que a verdade brilhe com clareza, e que nada que esteja oculto permaneça escondido, mas que tudo o que for injusto seja revelado e corrigido. Eu confio na tua justiça e descanso na certeza de que o Senhor luta por mim. Em nome de Jesus, amém. Faça essa oração por 7 dias seguidos e depois volte e conte o testemunho nos comentários, pois todas as suas causas serão julgadas e vencidas a seu favor. Agora vamos para a oração de número 2, a oração por repreensão, para corrigir o comportamento narcisista ao seu redor. Após expor a verdade, precisamos repreender as atitudes que prejudicam nosso bem-estar e nossa paz. Essa oração tem o propósito de corrigir os comportamentos narcisistas que tentam nos oprimir. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de manipulação e dominação que tenta agir contra mim, e toda tentativa de controlar e distorcer a verdade caia por terra agora. Eu declaro que o Senhor é o meu refúgio e minha força, e nenhum laço espiritual de manipulação terá poder sobre mim, e que a paz de Cristo reine sobre minha mente e o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Essa oração deverá ser feita 2 vezes ao dia, durante 4 sexta-feiras. E prepare-se para ver todos os seus inimigos fugirem da sua presença. Agora vamos para a oração de número 3, a oração por restituição, para restaurar aquilo que foi tomado por narcisistas. Depois de quebrar os laços de manipulação, precisamos restaurar o que algumas situações nos tirou: a alegria, a autoestima e principalmente a paz. Vamos clamar juntos por essa restauração. Senhor, eu clamo pela tua restituição em minha vida. Tudo o que perdi devido a relações manipuladoras e abusivas, eu coloco diante de ti. Restaura minha autoestima, meu ânimo e minha alegria de viver. Que o teu poder venha renovar minhas forças e que tudo o que foi roubado seja devolvido com abundância. Eu creio na restauração que vem do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Faça essa oração por 40 noites antes de dormir e prepare-se para a restituição em sua vida. Estas 3 orações são poderosas porque abordam diretamente as áreas mais afetadas por comportamentos narcisistas: a verdade, a correção e a restauração. Esse formato de 3 passos é simples de se lembrar e eficaz para aplicar sempre que necessário. Siga exatamente as instruções de cada oração e você receberá a duplicada honra diante dos seus inimigos. E se você está sentindo que estas orações têm poder para transformar a sua vida, não deixe de compartilhar este vídeo no seu WhatsApp, com alguém que também precisa dessas palavras. E se ainda não se inscreveu nesse canal, faça isso agora mesmo, para você não perder nenhuma mensagem quando eu postar por aqui. Tenho certeza que após essa jornada abençoada que você percorreu por aqui, pois este vídeo trouxe uma mensagem poderosa e necessária para quem enfrenta os desafios da manipulação narcisista. Desde o início, buscamos compreender como reconhecer esse comportamento e como lidar com ele à luz da palavra de Deus. Falamos sobre como atitudes narcisistas nos afetam emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. Vimos que não estamos sozinhos nessa batalha e que existe um caminho de vitória através da fé e principalmente da oração. A manipulação narcisista tenta nos aprisionar, nos fazer duvidar de quem somos e até enfraquecer a nossa fé. Mas aprendemos que quando entregamos essa situação nas mãos de Deus, da maneira correta, Ele não só nos fortalece, mas também nos guia com sabedoria e discernimento. Mas o ponto mais importante desse vídeo foi a apresentação das 3 orações, que são verdadeiras armas espirituais para lidar com essa situação. Falamos da oração do juízo, que na verdade sempre prevalece. E essa oração clama a Deus para que tudo que está oculto venha à luz. Quando estamos em meio a uma manipulação narcisista, é comum sentirmos confusão e também dúvidas. Mas Deus é um Deus de verdade e de clareza, e Ele nos ajuda a enxergar a realidade. E não se esqueça da oração por repreensão.
Essa oração tem um poder especial para quebrar o ciclo de manipulação. Pedimos a Deus que repreenda o espírito narcisista, corrigindo o comportamento daqueles que tentam nos prejudicar. Não se trata de vingança, mas de restauração, para que o mal não prospere sobre nossas vidas. E fechando com chave de ouro, falamos da oração por restituição. Essa é uma oração de esperança e reconstrução. Muitas vezes o impacto da manipulação narcisista nos faz perder coisas valiosas: nossa paz, nossa autoestima, nossos relacionamentos e o principal, a presença de Deus para restaurar tudo o que foi destruído. Confie em Deus que Ele tem o poder de Confie que Deus tem o poder de nos restituir com ainda mais bênçãos que tínhamos antes. Essas orações não são apenas palavras, mas atos de fé e confiança na justiça divina. Quando oramos com sinceridade e crendo na intervenção de Deus, coisas extraordinárias acontecem. Portanto, não faça essa oração sem ter fé. Não é fácil enfrentar a manipulação emocional, principalmente quando ela vem de pessoas próximas. Mas Deus conhece cada lágrima que você derramou e promete que nenhuma delas será em vão. A palavra nos ensina que a vingança pertence ao Senhor. Isso está registrado em Romanos, no capítulo 12, no verso 19. A vitória não está em revidar ou tentar fazer justiça com as suas próprias mãos, mas em buscar a direção do Senhor e deixar que Ele se encarregue de cada detalhe. Se você foi tocado com essa mensagem e sente que Deus está falando com você, compartilhe sua experiência nos comentários e não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo quando eu postar por aqui. Eu sou a Voz do Pregador e essa é a minha mensagem. Que Deus te abençoe.